Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Então, antes de começar essa videoaula, deixar o meu agradecimento aí ao Alex Santos aí, que graças a ele que essa aula pôde ser realizada. Bem, começando então. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como resolver um problema muito comum em aplicações web. Quando eu ensinei a vocês login, por exemplo, vou vir aqui e vou autenticar. Autentiquei. Quando eu autentico, o usuário, teoricamente, pode fazer tudo daí, né? Então, ele poderia, basicamente, trabalhar com o sistema. Tá, mas vamos fazer um teste, o seguinte. Por exemplo, ó, essa tela aqui de fabricante pesquisa. Eu vou copiar essa URL aqui, eu vou deslogar. Aí, o que eu vou fazer na maldade? Na maldade, eu vou digitar esse endereço aqui no navegador e vou dar Enter. Aí, ó, ele adentrou. O que aconteceu? Ele conseguiu adentrar no meu sistema sem ter autenticado. Por que isso ocorreu? Isso aconteceu porque quando eu fiz a autenticação, eu guardei o usuário, o funcionário logado na sessão. Mas em nenhum momento eu verifiquei se o funcionário que estava logado, se ele estava na sessão mesmo ao tentar acessar cada página. Isso daí é um problema muito comum em aplicações web. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria, nas minhas páginas, checar se eu tenho funcionário na sessão. Então, eu vou ensinar a vocês como fazer isso nessa videoaula. Uma das formas que poderia ser feito, eu poderia usar fEvent. Eu poderia usar fEvent, que eu já mostrei para vocês, usando o pré-render view. Eu poderia criar um método assim, checar funcionário logado. E a cada vez que eu entrasse na página, eu olharia para ver se tem alguma coisa. Isso aí é um modo antigo de ser feito. A partir do JSF2, apareceu um conceito chamado Phase Listener. Qual que é a questão do Phase Listener? O problema do fEvent é que você tem que pôr em todas as páginas. Então, se você tem 200 páginas, você ia ter que pôr 200 fEvents, ou você ia ter que fazer um template com o fEvent no template e depois compartilhar esse template entre todas as páginas. Para simplificar isso, eles pegaram um conceito que chama-se Phase Listener. O que é um Phase Listener? O Phase Listener é uma classe que é como se ela fosse, digamos assim, vamos usar uma analogia bem um firewall, ou um proxy. Ela basicamente, ou um filtro, na verdade, não, o nome mais correto dela é um filtro. Todas as requisições passam por ela aí da sua aplicação. Aí o que eu posso fazer? Eu posso analisar o que está trafegando na minha aplicação e posso barrar ou não. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar a analisar o tráfego, no caso, da nossa aplicação. E com isso eu vou barrar algumas coisas. Vamos começar então. A primeira coisa que eu vou fazer, lá no pacote util, eu vou até parar o Tomcat aqui, porque eu vou precisar mexer na parte Java. No pacote util, eu vou criar o meu Phase Listener. Então, eu vou criar aqui uma nova classe, New Class, e vou chamar ele de Autenticação Phase Listener. Não é obrigatório colocar o nome Phase Listener, tá? Mas aí eu sempre coloco para saber que ele é um ouvinte mesmo, que ele é um Phase Listener mesmo. Então, autenticação Phase Listener. Porque você pode usar o Phase Listener, você pode ter vários Phase Listeners na sua aplicação. O mais comum é para autenticação. Então, eu vou chamar de autenticação Phase Listener. Finish. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um implement aqui. Implements, ou seja, eu vou implementar uma interface. Qual? Eu vou fazer o import desse aqui, ó, Phase Listener. JavaX, Phases Event, Phase Listener. Aí ele vai ficar em vermelho aqui, porque você tem que implementar algumas coisas. Eu vou apertar aqui no vermelho e vou escolher a primeira opção aqui, ó, add Implement Methods. Ele vai adicionar para nós 3 eventos, After, Before e o Get. O After, no caso, eu vou só trocar algumas coisas aqui, ó. Esse arg0, eu vou escrever event. Aqui também arg0, eu vou escrever event, só para não ficar aquele nome estranho, padrão que ele coloca. Aí ele está marcando aqui um amarelo. Esse amarelo aqui, ele é um warning.
Esse warning é porque ele fala que ele tem que ser uma classe, você tem que ter um método, na verdade um atributo, que define o ID da classe. Você não é obrigado a fazer isso. Para ele parar de dar esse warning aqui, é só clicar nesse amarelo aqui, ó, nessa lâmpada amarela aqui, e escolher essa opção aqui, ó, a última, add@supplewarning. Aí ele para de dar esse warning de compilação. Mas também se você deixasse, não ia te trazer nenhum problema. Só ia ficar incomodando essa mensagem amarela. Tá, como que funciona? O Phase Listener, ele tem 3 métodos. O primeiro, o mais importante, no caso, é o Phase ID. O Phase ID, ele define em que fase que o Phase Listener vai agir. Então aqui, eu vou ter que trocar o que está implementado aqui, colocando em qual fase eu vou trabalhar. Então eu vou dar aqui return, aí eu vou colocar phase, no caso, Phase ID, ponto. Aí, detalhe, tem que fazer o import, ó, esqueci de falar isso. Você tem que fazer o import do Phase ID. Aí no Phase ID, eu tenho basicamente, ó, 7 momentos. O primeiro momento é qualquer fase. Na verdade, o JCF ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. As fases do JCF são assim. A primeira é o Apply Request. O Apply Request é quando ele recebe os dados, ele tenta converter os dados para os tipos dele. Então ele pega um texto, converte para inteiro, pega um texto, converte para real. É essa fase. Depois ele faz o Process Validation. O Process Validation, se ele converter, ele vai ver se deu certas validações. Por exemplo, é nessa fase aqui, por exemplo, que ele checa se um valor não é negativo, se ele não está estourando o limite inferior, superior, essas coisas. Se o tamanho do texto que você informou não é maior do que o que você tinha solicitado, é nessa fase. Aí, basicamente, depois, ele vai fazer a parte de Update Modules. O Update Modules, no caso, o Update Modules é a fase onde ele vai pegar as informações e vai copiar no seu manejo de bin. No seu manejo de bin. Eu esqueci de falar, né? Faltou, no caso, o Restore View. Mas comentando então, Bela. O Update Module é a fase onde ele copia os dados no seu manejo de bin. O Restore View é basicamente o momento em que ele reconstrói a árvore de componentes. É nesse momento aqui que a gente vai agir, no Restore View. Eu quero agir nessa fase aqui, ó, porque é nessa fase que eu vou bloquear ou não as coisas. O Invoke Application ele é chamado quando você tem um action, por exemplo, ele responde a algum action listener que foi chamado. E o Render Response, no caso, quando ele responde, né? Ele faz a renderização de resposta. Eu quero agir no Restore View, ou seja, eu quero agir no momento em que ele vai montar a minha árvore de componentes. Ou seja, ele vai, no caso, agir na parte... Porque internamente o JCF ele armazena uma árvore com a estrutura da sua página, de todas as suas páginas, na verdade. E aí é nesse momento que eu quero agir. O mais comum é agir no Restore View. Aí eu posso agir depois do Restore View ou antes do Restore View. Então eu posso agir depois ou eu posso agir antes. Eu quero agir depois. Então aqui dentro, no antes, eu vou deixar vazio. Então o before eu vou deixar vazio, mas você não pode apagar. Se você apagar, ele vai ficar dando um erro. Então simplesmente você deixa vazio. Aí então eu vou agir na fase do depois, o after. O que eu vou fazer aqui? Aqui no caso, eu vou ter que, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que descobrir em que página que eu tô. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Para fazer isso, eu vou precisar pegar o Faces Context da aplicação. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui um Faces Context. A gente já usou ele em alguns momentos. Aí eu vou capturar ele a partir dessa variável event. Ele vem aqui, ó, get faces context. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou capturar, no caso, eu vou capturar o meu, no caso, eu vou capturar o contexto da minha aplicação JSF. A partir do faces context, o faces context, ele tem um método aqui. Detalhe, pessoal, não esqueçam dos imports, tá?
Eu estou pulando porque você já tem que estar familiarizados com Ctrl Espaço. Aí, através dele, eu consigo pegar o View Root. Através do View Root, eu consigo pegar a página corrente. Então, para eu pegar o View Root, eu vou ter que fazer um import aqui. Eu vou fazer o i, no caso, View Root. E aí eu vou criar essa variável aqui, no caso, chamar ela de iViewRoot. O iViewRoot, ele serve para você navegar na sua página, na sua árvore de componentes. Então eu consigo agora pegar qual foi a página selecionada. Então o que eu vou fazer aqui? Através do iViewRoot e os gets dele, eu consigo, no caso aqui, descobrir qual foi a página que disparou o evento. Eu consigo fazer isso. Como que eu consigo fazer isso? Simplesmente eu vou vir aqui e usar o método getter dele. No caso, eu vou usar esse aqui, ó, getViewID. O getViewID, no caso, ele retorna para mim uma string, que é o nome da página. Então aqui eu vou criar um string, vou escrever página atual. Ele vai capturar para mim. Por enquanto eu vou mandar imprimir na tela, só para a gente ver se está dando certo. Página atual, certo? Então, capturei a página. Tá, como que eu testo para ver se eu estou indo para o caminho certo? A primeira coisa agora que eu vou ter que fazer, eu vou ter que registrar esse Phase Listener. Para registrar esse Phase Listener, você vai ter que abrir um arquivo que a gente não mexeu. Esse arquivo ele chama facesconfig. O facesconfig ele está dentro do webinf. O facesconfig ele é configurações do JSF. Então você tem que abrir esse arquivo aqui, ó. Aí você vai vir aqui em Source. Aqui dentro eu não mexi nada porque eu não precisei configurar nada em específico do JSF. Agora eu vou ter que configurar um negócio que eles chamam de Life Cycle. O Life Cycle serve para você registrar Phase Listener. Então eu vou vir aqui, abre e fecha Life Cycle. Aqui dentro eu coloco abre e fecha Phase Listener. Aqui dentro eu vou colocar o pacote e o nome da classe. O pacote, ó, ele é br.com.drogaria.util. Ponto, o nome da classe. O nome da classe é autenticação Phase Listener. Pronto, registrei. Feito o registro agora, você pode testar. Vamos testar então. Por enquanto, ele não vai validar se o usuário está, no caso, acessando a página devidamente ou não. Ele vai só mostrar para mim no meu console qual é a página corrente. Então é isso que a gente vai estar analisando agora, se ele está mostrando a página correta. Então, vou esperar o meu Tomcat iniciar aqui. Eu estou indo um pouco devagar, pessoal, para explicar mesmo o passo a passo, porque eu particularmente considero o Phase Listener um dos conceitos mais complicados para a pessoa entender dentro de aplicações web usando JSF. Então, esperar ele estar pronto, startou. Então, a primeira coisa aqui, ó, se eu vier aqui no console e olhar, ele já mostrou, ó, /pages /autenticação.xhtml, ó, ele já mostrou. Por quê? Porque o meu filtro já está funcionando, ó. Ó, eu estou na página de autenticação. Agora, se eu logar, deixa eu logar aqui, opa, deixa eu pegar um CPF válido aqui, pegar um CPF válido e autenticar para vocês verem. Autentiquei. Autentiquei, ó, vamos ver para que página ele foi, ó. Ele foi para pagesprincipal.xhtml, ó. Ele foi para, no caso, a página que eu queria. Aí, se eu for em outra aqui, por exemplo, fabricantes, que é o fabricante pesquisa, né? Ele foi aqui, ó, a página que ele foi, ó, /pages /fabricantepesquisa.xhtml. Ou seja, ele está navegando corretamente, ele está mostrando para mim em que página eu estou no momento. Sabendo a página que eu estou no momento, eu posso começar a fazer algumas considerações. Então vamos parar aqui e começar a fazer as considerações. A primeira consideração que eu tenho que fazer é a seguinte: num sistema eu tenho várias páginas, várias.
Algumas dessas páginas são públicas e algumas dessas páginas são protegidas ou privadas. As páginas públicas você não tem necessidade de autenticar, nem verificar se tem usuário logado. As páginas protegidas ou privadas, você tem que verificar se está o usuário na sessão ou não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que criar casos de exclusão para páginas públicas. No caso do meu sistema, eu só tenho uma página pública, que é a página de autenticação. Todas as demais páginas, elas são privadas, ou, no caso, protegidas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou fazer o caso de exclusão, para saber se eu estou numa página pública ou se eu estou numa página privada. Tá, vou apagar isso aqui agora porque eu não preciso. Como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou precisar de alguma forma saber a página atual que veio aqui, se no caso ele tem alguma informação da página pública ou da página privada. Para fazer isso, então, eu vou usar um método que você já deve ter usado alguma vez, que é o método contains da string. Através do método contains da string, eu consigo verificar se uma string, um texto, contém um subtexto que eu estou procurando. Então, como vocês viram, para lembrar aqui, o que eu vou procurar? A forma mais fácil é eu verificar, por exemplo, se esse texto todo aqui, por exemplo, ele tem esse subtexto. Então, com isso, eu consigo saber em que página que eu estou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável boolean aqui agora, boolean, e vou chamar ela de página de autenticação. Ou seja, a página de autenticação? Vai ser true ou false. Você precisa criar um caso de exclusão para cada página pública que você tiver. No meu caso, eu só tenho a página de autenticação como pública. Então, eu só vou ter uma variável booleana. Se você tivesse 10 páginas públicas, você ia precisar de 10 variáveis booleanas, uma para cada página pública que você queira analisar. Aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou falar, se essa página, no caso, eu vou chamar aqui, recebe o resultado de página atual.contains. Vou colocar aqui, aspas, opa, pega aí, meu teclado está errado, deixa eu trocar aqui. Pronto. Autenticação.xhtml. O que vai acontecer aqui? Ele vai verificar se dentro da variável página atual ele tem essa substring. Se ele tiver essa substring, essa variável aqui vai valer true. True para mim então quer dizer o quê? Se a variável página atual marca para mim a minha página corrente, e essa página corrente é a página autenticação.xhtml, quer dizer que eu estou no login. Se eu estou no login, eu não preciso me preocupar. Agora, se fosse diferente do login, quando essa variável aqui der falso, aí a gente vai verificar o problema. Então aqui, só para mostrar que deu certo, vamos fazer o seguinte. Sysout. Aí eu vou colocar aqui, valor, colocar aqui. Página autenticação, Só vamos mandar imprimir, só para a gente testar, para ver se está dando certo. Então agora ele vai retornar true ou false. Então vamos ver, rodar aqui para ver como que vai ficar. Então vamos rodar. Aqui, pessoal, eu vou testar passo a passo mesmo, porque phrase listening é um dos conceitos mais chatos, como eu disse. E você começar a fazer tudo para depois testar no final, geralmente é uma cascata de dor de cabeça. É por erro atrás de erro. Então é legal ir fazendo assim, bem incremental e testando, para você ir entendendo o que você está fazendo e com isso você implementando a lógica corretamente. Então vamos testar agora. Pronto, ele iniciou aqui. Então vamos ver o primeiro retorno que ele deu. O primeiro retorno que ele deu, ele tem que retornar true. Ó. Ele retornou. Página de autenticação? True. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou numa página pública, então eu não tenho que me preocupar. Mas, deixa eu autenticar aqui. Deixa eu pegar um CPF. Vou autenticar aqui. Autentiquei. Aqui, ó, ele mostrou, página de autenticação? Não. Falso. Por que falso? Se é falso, provavelmente eu já saí de uma página pública e fui para uma página privada. Então eu teria que me preocupar.
Só um detalhe, pessoal, percebam que ele imprimiu duas vezes, ó. Por que ele imprimiu duas vezes? Lembra quando eu falei quando ele faz redirect? O redirect ele faz duas requisições. A primeira requisição ele não muda de página, ele fica na mesma. Na segunda requisição que ele está mudando a página. Então, na verdade, o que importa é esse segundo aqui, ó. Então, sempre olha o último. Vou entrar em outra página aqui. Entrei no fabricante. Entrei no fabricante. Fabricante também tem que dar falso, ó. Deu falso. Agora eu vou entrar no funcionário. Tem que dar falso. Falso. Ah, agora eu vou deslogar. Desloguei. Desloguei. Ele deu true, ó. Então, por que deu true? Porque eu voltei para a página de login. Então, agora, pessoal, perceba que através desse true ou false, eu sei, no caso, se eu estou numa página pública ou se eu estou numa página privada. Então, agora, qual seria o próximo passo? Vocês fazerem os casos de exclusão das outras públicas. No meu caso, eu só tenho uma pública, então, com isso, já resolvi o problema. Agora, eu vou ter que começar a trabalhar com esse true ou false para começar a tomar alguma decisão. Como a videoaula está ficando um pouco longa, pessoal, mais ou menos vai dar em torno, já deu quase uns 20 minutos, eu vou interromper essa videoaula por aqui até ficar mais fácil para vocês baixarem, para vocês compartilharem aí, e na próxima videoaula a gente continua. Mas então, na próxima videoaula a gente termina a parte de Phase Listener. Então, deixar aqui o meu agradecimento novamente, né, ao Alex Santos aí, que está possibilitando aí que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Pedir uma força para vocês aí também, compartilhando esse canal e essa aula aí. Então, pessoal, a gente se vê na próxima aí. A gente vai dar continuidade, então, à aula do Phase Listener. Abraços, até a próxima.